Camaradas, bom dia, boa noite, enfim. Acabou de acabar o jogo aqui do Brasil contra a Argentina e fazia tempo que eu não sentia vergonha. Não é vergonha de ser brasileiro, mas é vergonha do que pessoas fazem, né? Eu vou falar de futebol de novo, porque é um referencial para essa nação. Foi o que resgatou a nossa autoestima, mas vem dando muito desgosto pra gente. E não é porque o Brasil precisa vencer sempre, que não é isso, não se trata disso. Mas é do comportamento que a gente tem. E no futebol isso é referencial também, para coisas boas e para coisas negativas. A partida demorou meia hora para começar, porque começou uma briga, porque segundo consta, segundo eu ouvi, né, na televisão falando, na hora que os argentinos, que votaram mal, votaram muito mal, né, em escolher aquele Javier Milei lá, aquele maluco, projeto de Menem do caramba, né? Os argentinos escolheram mal, mas quando estava cantando o hino nacional da Argentina, parece que alguns brasileiros começaram a vaiar. E houve um erro de colocar num setor misto as duas torcidas. Não se trata de um amistoso. Esse é um jogo que está valendo entrar na Copa. Acabou aquele negócio de campeão tá automaticamente na Copa. A Argentina está passando de novo, mesmo sendo a última campeã. Tá passando de novo, tem que jogar as eliminatórias. Não é nenhum amistoso. E talvez nem para amistosos, né? Devesse misturar a torcida. Eu gostaria que todo mundo se desse bem, que as pessoas se respeitassem. Mas um conjunto de brasileiros, enfim, acharam por bem vaiar os argentinos no momento que o pavilhão nacional deles ali, né, tava hasteado. E isso, para um nacionalista como eu, é um comportamento que, assim, a gente tem que valorizar no nosso país e nas outras pessoas também. Desculpa, a iluminação tá ruim, queimou uma luz, então só tem essas duas. Bom, vaiaram, aí começou uma briga e a polícia interveio. A polícia veio pra cima, só que bateu nos argentinos. Parece que prenderam 8 e 2 saíram machucados. Eu vi lá os vergão nas costas de um argentino ali, cara. Aquela borrachada eu não queria tomar não, viu? O pau comeu e aí começaram a espremer brasileiros. Aí depois teve um momento que os argentinos correram para trás de um conjunto de brasileiros e alguns brasileiros se perfilaram com a mão para cima para a polícia não avançar mais e tal. Os jogadores da Argentina foram lá, foi o Marquinhos também lá pedir para parar a briga e tal. Mas enfim, uma vergonha, porque a gente não respeita a dor e nem o amor de outro povo. No caso, um povo fronteiriço conosco, né? Um povo argentino, que é um povo irmão. Que essa rixa entre Brasil e Argentina, ela nunca existiu. Ela foi criada pela Rede Globo. Mas tudo bem. E tem algumas questões históricas, mas tem a ver mais com a questão do Uruguai. É outra questão. Eu não vou entrar nisso aqui, não dá tempo. Eu tenho pouco tempo para fazer esse vídeo. A memória do celular tem 13 minutos, então eu vou basicamente aí. Talvez até acabe e eu continue falando. O jogo em si, a ideia do Diniz pro que é o futebol, os caras chamam de dinizismo, é um jogo que parece interessante, mas ele é um jogo que, para você fazer para os jogadores fazerem o que o Diniz quer, que é simplesmente caminharem meio que em bloco, próximos uns dos outros ali, para você ter isso, você tem que ter uma cultura de futebol que garanta isso. Você tem que ter tempo. Você tem que ter tempo. Você tem que ter um tipo de jogador que vá lá mais centralizado, armando as jogadas, enquanto há essa espécie de carrossel. Lembra um pouco o que o Diniz quer fazer, lembra um pouco, ele não está inventando a roda, mas lembra um pouco o taca-taca lá dos espanhóis, que lembra um pouco também a origem do taca-taca, vem da verdade do carrossel holandês. Tudo isso está no Barcelona, através do Rijkaard, do Rijkaard, né? E antes, né? Depois do Guardiola, mas do Rijkaard antes, que termina a carreira lá no Barcelona, enfim. E isso tem muito a ver também com o que foi o futebol brasileiro.
naquela época dos anos 50, 60, que você tinha posições, mas você tinha uma certa liberdade para os jogadores se movimentarem. Então, assim, são escolas, e uma foi influenciando o outro, um futebol foi influenciando o outro, e tudo certo. Agora, você precisa ter uma cultura que respire isso, e não pegar jogadores brasileiros que são tirados daqui muito novos, sem essa cultura, levados para o estrangeiro, principalmente para a Europa, né? Para jogar lá num futebol maçudo, um futebol duro, objetivo, focal, e que depois você vai lá e chama esses caras, porque chama para jogar na seleção, porque os empresários influenciam sim as escolhas, e aí você quer imprimir uma nova forma de jogar, não vai funcionar. E desculpa, pode trazer o Ancelotti, não é Ancelotti, é Ancelotti o nome do cara, né? Você pode trazer quem você quiser, talvez até o Ancelotti dê um pouco mais de jeito, porque ele é um espanhol e sabe treinar espanhol. Ele é um europeu e sabe treinar o Brasil, saberia treinar jogadores que jogam lá na Europa para um tipo de futebol que ele acha o correto, tal, mas mesmo ele precisaria de tempo, né? Os jogadores se encontrariam melhor na visão do Ancelotti, só que eu não sei se ele sabe falar português, tem essa, né? Ou vai ser aquela falcatrua como foi a das meninas do Brasil, com uma técnica que ficou quanto tempo aí, a mulher suíça, a única coisa que ela sabia falar em português era cantar uma música, ela ficou lá cantando bossa nova, achando, sabe, é um deslumbre que está acontecendo. Eu lembro dos amistosos do Brasil, amistoso contra Zimbábue, amistoso contra times pequenos, times fracos, né? Seleções fracas, sem tradição no futebol, quero dizer. E eu lembro dos caras metendo a mala, o Neymar, os jogadores daquela época, sabe? Davi Luiz, tudo para depois ir lá e tomar 1-7 da Alemanha, sabe? Aqui na Copa. Eu lembro disso, sabe? Hoje não dá mais alegria de acompanhar a seleção brasileira. Mesmo que você perdesse antes, você sabia que os jogadores estavam dando alguma coisa de si. Mesmo sendo malas também, porque sempre foram, o brasileiro é muito isso. Mas no jogo de hoje eu queria falar uma coisa, o Brasil não jogou mal. Depois essa mesma torcida que zoou os argentinos ficou gritando lá vergonha, vergonha, time sem vergonha, né? Só que eu vi uma porção pequena de torcedores argentinos calar o estádio inteiro do Maracanã hoje, gritando aquela música lá, dizendo que o Maradona é maior que o Pelé. Aliás, é outra patifaria que tanto a torcida do Corinthians, vou falar das que estão próximas e porque eu sou corintiano, mas a torcida do São Paulo também, por isso que eu estou falando das próximas, que ficam imitando esses argentinos com essas músicas que eles têm de futebol, que são músicas muito legais, mas foram eles que inventaram. Aí eles vêm e traduzem com português ridículo, que não faz nem sentido, né? São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, olê, olê. Que ridículo, cara. Que bosta, né, cara? Por que não inventa uma música, o torcedor de São Paulo? Será que eles não têm um compositor? Será que eles não têm uma escola de samba para criar um grito de guerra, uma música abrasileirada, mais a nossa cara, e não esse tipo de milonga argentina, hein? Será? E a torcida do Corinthians também? Essa noite teremos que ganhar. Não existe teremos, não se aplica. Não se aplica verbalmente, tá errado. Porque em espanhol é tenemos que ganhar. Então você vai lá e alitera a tradução, é ridículo. Sabe, os argentinos eles devem olhar e falar, cara, esses brasileiros são muito loucos, né? Entendeu? Eles fizeram uma zoeira com o Milei usando o Hilari Larié da Xuxa, tudo certo, mas eles estavam tirando uma onda com o cara, entende? Eles não levam isso a sério. Mas é isso, o Brasil ele fica copiando as suas referências, sendo que o Brasil tinha que ser até hoje a referência no futebol, a referência. A gente tinha que preparar aqui uma estrutura para voltar a ter futebol aqui nesse país. A gente tinha que preparar, sabe, uma situação que atravessaria as questões de urbanidade, né, de não levantar prédio pra caramba, para ter campo, e esses campos não podem ser escolinhas privadas europeias, do PSG, do sei da quanta, do Barcelona, do Bayern, né? Tinha que ser escolas
brasileiras de futebol brasileiro, sabe? A gente tinha que copiar os estrangeiros no que eles têm de melhor, mas também no que crie resultado, não no que fique patético, que é o que exatamente a esquerda, a direita faz no Brasil. Copia a esquerda, a direita de lá, de fora. Vocês não têm vergonha de ficar copiando coisas ridículas, trazendo para cá, importando para cá comportamentos que não tem a ver com o que o povo brasileiro pode ser. Não tem a ver um negócio desse. Não faz sentido. E é impressionante, porque o futebol, ele é o que grita mais claro para mim como a gente está atrasado, como esse país perdeu o norte, como entra governo bosta, entra outro governo bosta, como as coisas não mudam, porque o brasileiro não quer ser brasileiro, o brasileiro quer ser estrangeiro. O Cazuza já falava, são caboclos querendo ser ingleses. Nada contra, eu prefiro ser caboclo do que ser inglês. Mas o Cazuza, quando ele falava isso, ele falava, ó, são caboclos querendo ser ingleses, são pessoas meio jeca, é isso que ele estava querendo dizer, são pessoas meio jeca querendo ser pessoas finas, como os ingleses são. Quero que se lasque, prefiro ser caboclo, prefiro ser cafuso, prefiro ser mameluco, prefiro ser mestiço. E não ser isso aí, um arremedo, uma cópia barata, mal ajambrada, feia. Eu quero copiar o estrangeiro no que ele tem de melhor. Eu não quero ser estrangeiro, eu sou brasileiro. Tá dito, tá dado. Não tem pra onde correr. Eu não vou ter outro passaporte. Eu não vou embora desse país. Eu não tenho nem como ir embora desse país. É lamentável, cara. É lamentável. Porque são essas pequenas coisas como futebol que a coisa fica grave. Porque é flagrante o descaso de tudo nesse país, com tudo e com todos. Valeu, um abraço, tchau. Não sei nem se eu faço mais vídeo aí, porque também é isso aí também. Então, tchau, falou.